Olá, engenheiros e arquitetos. Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu te ensino a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. Bom, se você ainda não deu um like, eu já vou pedir logo de começo, né? Que você dê o seu like para que a gente não acabe esquecendo, né? E o like, ele ajuda a que o canal chegue a mais pessoas, mais gente conheça o canal e saiba do nosso trabalho, tá? Então, por favor, deixa o seu like aí e vamos seguir aqui com o vídeo, tá? Hoje eu vou falar, eu já tinha prometido a algumas pessoas fazer um cálculo hidráulico aqui no canal do YouTube, né? Para que vocês fossem se familiarizando mais com projetos de bombeiro. Então, essa parte de cálculo hidráulico ela é muito importante, né? E muita gente tem dúvida. Então, é claro, não vai encerrar o assunto, eu vou fazer de uma forma bem prática e rápida, voltado realmente como eu faço os meus cálculos. E, inclusive, esse projeto, ele, ele é um projeto que vai ser apresentado no Corpo de Bombeiros. Esse cálculo hidráulico, ele será apresentado no Corpo de Bombeiro. Então, é bastante interessante aí que a gente possa ver o cálculo hidráulico sendo feito na prática, tá? Então, maravilha, pessoal. Vamos lá. Eu só estou preparando aqui o material para não dar nenhum problema. Vamos ver se eu não vou me enroscar muito na aula aqui, de sair de uma tela e mudar para outra. Eu espero que dê tudo certo aí, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, vou pedir o seu like aqui enquanto eu estou mudando a tela. Bom, aqui está então. Esse projeto aqui é o projeto que já está pronto, tá? Nós vamos dar entrada nele no Corpo de Bombeiros. E teve uma mudança na isométrica. E a isométrica está aqui, ó, e eu vou refazer o cálculo hidráulico dele. Eu mudei um hidrante de lugar, então tem que refazer o cálculo hidráulico, tá? Antes de começar o cálculo, eu vou falar rapidamente sobre essa isométrica em específico e quais os componentes que fazem parte de um cálculo hidráulico, o que a gente tem que saber para fazer um cálculo hidráulico. E só estou dando uma olhada aqui se está completo realmente. Então, quais os componentes para a gente fazer esse cálculo hidráulico e entender de forma não entender apenas esse cálculo, para a gente poder saber fazer qualquer um cálculo hidráulico, tá? Então, inicialmente aqui, ó, se a gente olhar no desenho, olha só, a gente tem aqui uma reserva de incêndio, esse aqui é símbolo de reserva de incêndio, isso aqui é um símbolo de bomba de incêndio, né, uma bomba elétrica de uma bomba de incêndio, e aqui toda a tubulação saindo do reservatório, passando pela bomba, saindo da bomba e caminhando aqui pelo caminho que eu já escolhi, para que atenda todos os pontos de hidrante, tá? Então, aqui esse é o caminho. Aqui a gente tem um primeiro ponto de hidrante, ó. Isso aqui é o símbolo do hidrante. Isso aqui é o símbolo da botoeira da bomba de hidrantes. Esse é o símbolo do alarme de incêndio. Então, isso aqui é um alarme. Esse é o símbolo da sirene do alarme, tá? Essa sirene junto com o sinal luminoso, tá bom? E aí continua. Aí nós temos um outro ponto de hidrante aqui. Aqui apenas temos um ponto de alarme, né? Tá vendo o tubo passando por aqui? A retificação já é existente, então ela está passando. Eu escolhi um caminho aqui junto da parede da edificação aqui, tá vendo? E por fim aqui o último ponto de hidrante, tá? Esse ponto de hidrante, ele está num local mais distante e está num local mais elevado. Aqui é um pouco mais elevado esse ponto em relação aos outros pontos aqui, tá? E aqui ele é o nosso H1, que é o hidrante mais desfavorável hidraulicamente. Aqui nós temos o H2, que é o segundo mais desfavorável, e o H3, que ele está numa situação aqui mais perto da bomba de incêndio. Então, pessoal, vamos falar empiricamente aqui, tá? Você tem nessa isométrica 3 hidrantes, tá? A norma sempre pede para nós usarmos 2 hidrantes mais desfavoráveis no cálculo. O que seria o hidrante mais desfavorável? É aquele que tem uma condição de vazão e, obviamente, de pressão
mais desfavorável, o pior. Então, os dois piores hidrantes, os que tiverem menor vazão e menor pressão, eles vão fazer parte do cálculo hidráulico. E como que eu sei quais são os hidrantes de pior vazão, de pior pressão? Obviamente, os hidrantes que estão mais longe da bomba de incêndio. Tá? É claro que muitas vezes você poderia ter um hidrante que estivesse aqui do lado, porém vamos supor que essa edificação tivesse 5 pavimentos. Então ele, apesar de muitas vezes estar mais próximo, essa altura de 5 pavimentos, essa altura, por ele estar num ponto mais alto, vai tornar o hidrante que vai cobrir o pavimento lá de cima, o 5º pavimento, o mais desfavorável. O que vai cobrir o 4º pavimento, o segundo mais desfavorável, seria o H1 e o H2. Então a altura com que esse hidrante está instalado em relação à bomba de incêndio também conta, tá? No caso aqui a gente partiu de uma isométrica térrea, apesar de ser térrea, esses hidrantes de cá, existe um desnível, um pequeno desnível no terreno aqui, e esses hidrantes eles já estão num ponto mais elevado. Então ele está mais distante e ele ainda está num ponto mais elevado. Então, obviamente, você vai ter menos pressão. Então, provavelmente aí todos nós temos essa condição de saber que quanto mais distante, vai sair menos água. Se você tem uma mangueira bem curta perto de uma torneira, você tem mais pressão. Se você colocar 50 metros de mangueira, eu estou falando mangueirinha de jardim. Se você tiver muita mangueira, você vai ter uma vazão menor que se você tivesse uma mangueira na mesma torneira que tivesse mais próxima. Isso é um conceito que acho que é muito óbvio para a gente. Quanto mais distante do ponto que está saindo a água, você vai ter uma pressão menor. E você tendo uma pressão menor, você tem uma vazão menor. Então, dessa forma, a gente escolhe os dois hidrantes mais desfavoráveis. Tudo bem até aí? Então, com os dois hidrantes mais desfavoráveis, a gente já tem condições aí de iniciar o nosso cálculo. O que a norma pede é que a gente desenhe a isométrica. Se vocês verem aqui, essa isométrica está desenhada em forma... Ela é sempre desenhada sem escala, né? E ela é desenhada numa angulação aí que dê a impressão de... Fica mais fácil para o analista estar entendendo, né? Então a gente tem tubos aqui em ângulo de 30 e de 60 graus, né? E aqui os ângulos... e aqui a gente representa com essas linhas que estão aqui verticalmente, representam a subida e descida de tubulação. Aqui a gente teve uma subida da tubulação, a tubulação veio para a direita, mais para a direita, a tubulação foi reta para a esquerda, e assim a gente representa essa isométrica daqui. Então, uma vez com a isométrica, a gente já tinha determinado, né, que por ser mais distante e inclusive estar em ponto mais alto, esse aqui é o H1 e esse aqui é o H2. Para quem acompanha o meu perfil do Instagram, né, lá não é canal, é perfil, entende que eu falei de ponto A esses dias, né? E o que seria o ponto A? O ponto A é o ponto de equilíbrio das pressões. No ponto A, você tem um ponto notável que a gente deve entender esse ponto A para que saiba fazer o cálculo hidráulico, tá? Então, o ponto A, ele é o ponto de equilíbrio. Então, vou explicar para vocês o que significa esse ponto A. Você tem aqui o H1 e você tem o H2. Para a gente achar o ponto A, é muito simples. Depois que você achou o H1 e H2, você caminha com a tubulação sentido a bomba de incêndio. Olha aqui, eu estou fazendo o caminho por aqui, tá? Você faz todo o caminho. Opa, aqui está o ponto A, né? Então eu faço a mesma coisa com H2. O ponto de intersecção do H1 e H2, essa tubulação caminhando em direção à bomba de incêndio, esse ponto de intersecção é chamado ponto A. Então a gente achou o ponto A. Então o que vai fazer parte do nosso cálculo hidráulico? O H1 é importante a gente conhecer. É importante, não, é essencial, né? O H2 também é essencial para a gente conhecer. E o ponto A, que é o ponto aqui de encontro, um ponto de equilíbrio da pressão dos dois. E depois aqui a bomba de incêndio e o reservatório de incêndio. Então, esses elementos que vão fazer parte do nosso cálculo hidráulico, tá bom, pessoal? Eu vou explicar, nessa aula, eu vou explicar como é feito o cálculo hidráulico sem realmente fazer o cálculo hidráulico. Depois, numa próxima aula, eu vou fazer o cálculo hidráulico na prática, tá? Mas aqui eu estou explicando para vocês conceitualmente.
que é mais importante do que a gente saber sobre cálculo hidráulico na prática, tudo bem? Então, com essa isométrica aqui vai ficar muito fácil para vocês entenderem o conceito, a lógica de que forma que é feito o cálculo hidráulico, tá? Aí, antes de começar a falar conceitualmente, nós vamos dar uma olhada no site do bombeiro, nós vamos achar a instrução técnica que fala de hidrante, tá? Para ter os primeiros parâmetros para a gente fazer o cálculo hidráulico. Então, aqui, ó, eu fiz questão da gente, tá? Fiz questão da gente partir daqui, ó, e entrar aqui no site do Corpo de Bombeiros. Aqui estou falando do estado de São Paulo, mas todos os estados praticamente seguem o mesmo caminho, tá? O site, aqui, ó, eu já achei, eu já fiz essa busca em todos os estados. Em todos os estados eu achei dentro do site do bombeiro a legislação. Então basta cada um procurar aí que vai achar dentro do seu estado, tá? Então, ó, segurança contra incêndio. Muitos dos sites parecem muito do de São Paulo. Legislação, clica na legislação. Legislação em vigor. Selecione, nós vamos ter que procurar instruções técnicas. Aqui em São Paulo, em vários estados, a instrução técnica 22 que fala do sistema de hidrantes. Instrução técnica 22, clica aqui e a gente chega na instrução técnica. Aqui tem uma tabela, que é a tabela de número 3, que fala dos parâmetros de vazão e pressão. Então, é claro que aqui eu estou ensinando, estou indo direto para a parte de cálculo hidráulico, mas antes do cálculo hidráulico a gente teria que ter classificado a edificação, ter visto o tamanho da edificação para aí sim saber que tipo de sistema a gente teria que calcular. Na nossa edificação, ela olha só, vamos até voltar lá de novo. A nossa edificação, ela é classificada como uma edificação, o maior risco aqui é a indústria, que tem 800 megajoule. E indústria de 800 megajoule, vamos voltar na legislação novamente, está aqui. Ó, indústria de 800 megajoule. Espero que vocês estejam enxergando bem aí. Indústria, ela é do grupo I. Para 800 megajoule é uma indústria de risco médio, é um I2. Ó, I2 acima de 800. Não, não é essa aqui. Cadê? Vamos achar aqui. Ó. I2 entre 300 e 800 megajoule. Opa, tá aqui. Aí quantos metros quadrados que a gente tem de área construída? Na verdade aqui a gente tem 4.000 metros de área construída. Porém, a área protegida por hidrantes, ela é somente essa área, é uma área menor. Mas para o nosso caso, deixa eu dar só uma olhada aqui. Para o nosso caso, a gente já tem uma reserva de incêndio, então isso aqui é só para determinar o tamanho da reserva de incêndio. A gente vem aqui, ó, até 2.500 metros, é uma reserva de incêndio de 12.000 litros. E no caso lá, a área atendida pelo hidrante, ela é até 2.500 metros quadrados. Assim sendo, nós vamos precisar de um reservatório de 12.000 litros, tá bom? Porque, apesar da edificação ser maior, os riscos estão isolados. Então a gente tem que ter um sistema tipo 3, reservatório de 12.000 litros. E aí, o que nos interessa aqui saber que é tipo 3 e 12.000 litros? Vamos voltar de novo aqui, ó. 12.000 litros é para determinar o tamanho da minha reserva de incêndio, tá? Então, já partimos aqui de 12.000 litros e sistema tipo 3. Agora vamos voltar de novo aqui para a internet. A gente volta para a tabela 2 aqui, ó. Olha só. Sistema tipo 3. Nós temos que ter um esguicho de 1,5 polegada, né? 38, 40 milímetros aqui no caso. 30 metros de mangueira. Expedição simples. Quer dizer que o nosso hidrante é simples. A gente pode ter um hidrante duplo com 2 saídas ou um hidrante simples. No caso aqui, hidrante simples. A vazão mínima de 200 litros por minuto. E a pressão mínima na válvula do hidrante. Olha aqui que aqui tem uma grande diferença para alguns estados. São Paulo cobra a vazão na válvula do hidrante, tá? Que é o chamado registro de ângulo. A gente tem que ter uma pressão de 40 MCA nessa válvula. Perfeito? Então, maravilha. Então, vamos aqui agora para ver o que isso nos interessa. Eu vou fazer aqui conceitualmente esse cálculo aqui para vocês primeiro, pessoal.
Ó, para não ficar muito longa a aula, depois a gente faz o cálculo hidráulico na prática, mas aí numa próxima aula, tá? Provavelmente daqui 2 semanas, ó. Vamos lá. A norma nos pede 200 litros por minuto, no mínimo de vazão. Então, assim, a gente tem que garantir que a nossa bomba de incêndio, que está aqui atrás, ó, ela tenha uma determinada vazão e uma determinada pressão, que a gente tenha pelo menos 200 litros por minuto no hidrante. E isso aqui no hidrante, não é na ponta da mangueira. Outros estados pedem na ponta do esguicho. Em São Paulo, pede aqui na ponta do hidrante, da válvula do hidrante, do registro de ângulo. Então a gente tem que ter no mínimo 200 litros por minuto aqui, com uma pressão, se eu não me engano, uma pressão de 40 MCA, 40 metros de coluna d'água. Tá? Isso aqui é uma pressão usada aqui por nós aqui. Tá? Nos Estados Unidos eles usam galão, né, e usam, salvo engano, bar. Mas, afinal, tudo é pressão e depende de algumas transformações. Né? Mas, enfim, aqui em São Paulo, pede essa pressão aqui na válvula do hidrante. Tá? E aí, por que eles pedem essa pressão na válvula do hidrante? Eles fizeram vários experimentos com vários esguichos, e em todos esses esguichos você teve mais do que 10 metros de jato se você tivesse essa pressão. Então aqui em São Paulo é aceito que você tenha 30 metros de mangueira e mais 10 metros de jato. Lógico que na ponta da mangueira a pressão será menor. A vazão será de 200 litros por minuto, você não vai perder vazão, mas você vai perder pressão. Tá? Então aqui a gente vai ter que cumprir isso aqui. A gente já sabe que a gente parte daqui. A gente já tem que garantir que nós temos 200 litros por minuto e 40 MCA aqui. Com essa informação, a gente já consegue partir e fazer todo o nosso cálculo hidráulico. A gente tem que ou alimentar planilha, ou saber o cálculo hidráulico, fazer ele na unha, né? Como se diz, a gente pega uma fórmula que está dentro da própria instrução técnica e a gente precisa de alguns dados para alimentar essa fórmula. E esses aqui são os primeiros dados, tá bom? Então, a gente já sabe que nós temos 200 litros e 40 MCA. Aí nós vamos vir aqui, ó. Nós temos outros pontos notáveis, né? Eu falei que a gente tinha aqui o ponto notável, o ponto A, e o H2. Por que o H2? A norma nos exige que nós tenhamos 2 hidrantes no nosso cálculo hidráulico, tá? Então nós temos H1 e H2. A gente determinando a vazão em H1, a gente vai descobrir qual vai ser a vazão e pressão no H2. Tá? Então a gente determinou a pressão e vazão aqui, e o H1 que determina a pressão em todos os outros pontos. Tá? Eu já sei que eu tenho pelo menos 200 litros no ponto que eu tenho menor pressão. Pois bem, em H2, pensa comigo, a norma pede que eu tenha uma pressão mínima, uma vazão mínima de 200 litros. Aqui no H2 eu vou ter uma vazão e uma pressão menor ou maior do que em H1? Vamos lá, um minutinho para vocês, alguns segundos para vocês pensarem aí. Nós vamos ter, parabéns aí, porque eu tenho certeza que todo mundo acertou, nós vamos ter uma vazão e uma pressão maior aqui em H2, tá bom? Ó, nós temos que descobrir essas pressões aqui. É claro, não estou fazendo o cálculo, isso aqui é tudo de forma teórica, tá? Mas olha só. Se aqui, que eu tenho uma pressão menor, eu tenho 200 litros, com certeza em H2 eu vou ter uma vazão e uma pressão maior. E aqui eu vou estipular, vou chutar, tá? Não tá correto. É só para a gente fixar na nossa mente aqui. Vamos supor que aqui eu terei uma vazão de 200, não vou botar redondo não, de 212 litros, e aqui eu tenho uma pressão de 46, não, vou colocar aqui de 43,5 MCA. Ora, isso aqui tudo vai ser descoberto a gente fazendo o cálculo. Eu só estou falando para a gente saber que a vazão no H2 sempre é maior. Por quê? Porque ele está mais perto da bomba de incêndio. Eu perdi menos carga. Tá? Eu
perdi menos carga para que eu tivesse essa vazão maior. E como eu perco menos carga, eu tenho menos atrito, eu tenho menos curva, tenho menos cotovelo, tenho... Inclusive aqui ele está num ponto mais baixo, então a bomba de incêndio, se ela tem que jogar 200 litros lá em cima, aqui ela vai jogar mais nas mesmas condições. Se você perdendo menos carga, numa altura manométrica menor, eu vou ter uma vazão maior. E, inclusive, a pressão nesse ponto é maior. Concorda comigo que a pressão nesse ponto é maior? Também porque eu perdi menos carga. E pressão e vazão, elas fazem parte da mesma equação, tá? Elas são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior a vazão, tá? Tem fórmula para isso aí. Eu já tenho essas fórmulas transformadas em planilhas, que é o que dá velocidade para fazer o cálculo, tá? Mas aqui é só de forma teórica, tá? Então, a gente vem aqui agora para o ponto A, tá? Presta bastante atenção nesse ponto A. Isso aqui eu já estipulei, tá? Qual que é a vazão no ponto A? O que eu tenho de água aqui nesse ponto A? Mais um segundo aí para vocês pensarem. Perfeito, pessoal, parabéns. No ponto A, a quantidade de água que eu tenho transitando pelo ponto A são 412 litros, que é a vazão de H1 e de H2. Então a minha bomba de incêndio, ela tem que ter pelo menos 412 litros, que é o que tem no cálculo. Eu já sei qual é a vazão da minha bomba de incêndio e já sei qual é a vazão, a quantidade de água que eu tenho aqui no ponto A, tá bom? E a pressão no ponto A, ela também é maior do que essa pressão que eu tenho aqui, do que essa pressão. Ela não é a soma. Vamos também aqui chutar, tá? Aqui eu tenho 45 MCA. Vou colocar 45,2 MCA. Olha só, pessoal. Aqui, ó, 45,2. É um chute aqui o MCA. E a vazão foi porque eu somei as duas vazões. É óbvio, eu tenho uma pressão maior. Aí eu vou tendo mais perda de carga aqui. Eu já sei que a pressão aqui ela tem que ser menor do que no ponto A. Ela tem 43,5 de pressão. E a partir daqui, ó, a pressão ela se manteve constante. Constante não. A cada metro de tubo, você vai perdendo pressão. A cada metro que você tem que subir aqui, você perde pressão, tá? Então eu já sei que a pressão aqui chegou com 40. Mas tudo nasceu a partir daqui, ó. Eu determinei essa pressão conforme a norma. Eu determinei essa vazão conforme norma. A partir daí, eu vou jogando os dados no meu cálculo hidráulico. É óbvio que eu sei que a pressão e vazão aqui são maiores, porque elas estão num ponto mais favorável. E aqui é a soma das duas vazões e uma pressão um pouco maior. Então, se fosse para chutar, nós estamos chutando tudo aqui, né? Eu já sei que a vazão na minha bomba de incêndio, ela é a soma de H1 com H2. Aqui a vazão ela não muda, tá? Ela vai se distribuindo conforme. Se eu abrir esses hidrantes aqui e abrir 3 hidrantes juntos, não está no cálculo, tá? Eu vou diminuir tanto a vazão aqui, vou diminuir a vazão aqui. Então a vazão, esses 412 litros, será dividido pelos 3 hidrantes. Agora, qual vai ter maior vazão vai ser o H3, né? Porque ele está grudado na bomba de incêndio. A bomba de incêndio aqui age com muita força sobre o H3, tá? E aí eu vou ter vazão menores nos outros hidrantes. Essa é a lógica do cálculo hidráulico. Só que aqui, ó, essa pressão aqui na bomba de incêndio, provavelmente eu vou ter uma bomba de incêndio de 63, tô chutando, gente. 63 MCA. Então eu tenho uma pressão muito grande aqui e vou perdendo pressão conforme a tubulação vai caminhando aqui, tá? Onde eu perco pressão, pessoal? Eu perco pressão na tubulação. Só da água passar pela tubulação, ela tem um determinado atrito. Ó, ela tem um atrito e aí vai perdendo carga. E em cada um dos componentes aqui da minha isométrica que vai estar instalado no local, por exemplo, isso aqui é uma válvula de retenção. Esse aqui é um registro globo, que eu consigo fechar água para todo o meu sistema. Esse pedacinho aqui já é da bomba de incêndio. Esse pedacinho aqui é da captação. Ó, aqui. Captação da reserva de incêndio. Tá? Mas aqui, ó, nós vamos perdendo carga. Você partiu aqui com 63. Opa, primeiro cotovelo. Eu já sei que eu perco um pouquinho de pressão. Opa, eu perco um pouco de pressão aqui na válvula de retenção.
O registro de globo eu perco pressão. Cotovelo de novo, perdi pressão. Cotovelo de novo, perdi pressão. Outro cotovelo, perdi pressão. E eu tenho que fazer o cálculo lá no fundo, né? Aqui, então, isso aqui, a gente não está jogando água aqui. Esse aqui é um T, não, é um T de passagem direta. Cotovelo, outro cotovelo, mais 2 cotovelos aqui. Cada pedaço desse aqui eu vou perdendo carga. Outro cotovelo, opa. Aqui eu tenho um T lateral. A água aqui ela teve que se mover um pedaço para cá e continua. Então, esse T lateral aqui, ele é válido para o H2. Então, tudo aqui eu vou perdendo carga. E eu vou perdendo carga, vou perdendo carga e vou perdendo carga. E com toda essa carga que eu perdi, eu tenho que garantir os 40 MCAs aqui no H1 e 200 litros por minuto. Tudo isso aqui vão ser dados para que a gente possa fazer o nosso cálculo hidráulico. Deixa eu voltar rápido aqui que eu vou explicar daí mais algum aspecto para vocês aqui. Então, foi uma forma de explicar o cálculo hidráulico. Na prática, na verdade, eu expliquei, mas a gente não fez o cálculo hidráulico de forma... realmente fez o cálculo hidráulico, senão ia ficar muito longo e muito chata a aula. Eu vou gravar uma nova aula, provavelmente eu vou continuar aqui gravando, mas eu vou dar provavelmente um intervalo de 1 semana para que essa nova aula vá ao ar, tá bom? Essa aula tinha sido prometida, então, lá no meu perfil do Instagram. Então tá aqui, cumpri a minha promessa. Vai ter uma nova aula para complementar essa, eu vou tentar fazer também de forma rápida. Agora, o que acontece? Aqueles dados preliminares lá, de 200 litros por minuto e de 40 metros de coluna d'água, ele varia. Nós estamos falando de um sistema tipo 3. Se o sistema for tipo 2, nós teremos uma vazão de 150 MCA no hidrante mais desfavorável. Depois, lógico, nós vamos vir fazendo o cálculo, vamos somar as duas vazões e a pressão inicia com 30 MCA no hidrante mais desfavorável. Então, dessa forma, eu tendo a lógica, não importa qual o sistema. Pode ser um sistema tipo 4, que a vazão já é de 300 litros por minuto e a pressão, se não me engano, de 65 MCA. E aí, vou desenvolvendo o cálculo da mesma forma. O importante é entender, né? Não é decorar. É saber onde consultar e de que forma fazer. É claro que a prática vai vindo depois de vários cálculos hidráulicos. Você tem que aprender todo esse caminho, né? Distribuir hidrantes, passar tubulação, desenhar isométrica, ver tamanho de reservatório, saber classificar sua edificação, mas, como eu havia prometido, nós já fomos lá no meio do caminho e já aprendemos como que funciona o cálculo hidráulico, tá bom? Pessoal, mais uma vez, então, eu agradeço a presença de vocês e dê um like, ajude aí o nosso canal a sempre estar crescendo. São poucas pessoas que dão um like e não custa nada vocês colaborarem com o canal, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.